Esse corte é patrocinado pela KTO, que tem as melhores odds do mercado. Se você quiser ajudar o Futeboteco, a gente tem um link para você na descrição. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou que você entrou no jornalismo esportivo por conta da sua paixão pelo Galo. Sim. Mas como é que foi depois que você entrou na mídia, na imprensa, com relação a continuar acompanhando? Você nunca deixou de acompanhar, de assistir os jogos? Como é que é a sua rotina de torcedora do Atlético Mineiro? Eu adoro falar disso. Bora. Porque, assim, gente, tem muita... Eu tenho que agradecer muito que a Record nunca me vetou. Eu sempre postei. Você entra no meu Instagram, eu sou muito lavada. Sempre foi a minha paixão. Sempre foi o Galo. Sempre. E tanto que eu falo, se eu já estou aqui, é por causa do Galo. Se eu estou aqui batendo papo com vocês, é por causa do Atlético. E eu nunca deixei de assumir a minha paixão. Eu acho que se eu trabalhasse num veículo onde eu não pudesse falar do meu amor pelo Galo, eu seria muito infeliz, não seria eu. Se eu não pudesse demonstrar e falar do meu amor pelo Galo. Se eu pudesse ir para arquibancada e não poder postar uma foto para dividir minha alegria com todo mundo que gosta de mim. Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, você não tem frustração de nunca ter trabalhado na Globo? Eu falei, será que a Globo ia deixar eu assumir o Galo? Se não deixasse, eu não seria feliz naquele lugar. Eu sempre pensei assim. Então, e tudo começou de um jeito muito natural, porque quando eu contei para vocês que eu comecei lá em Brasília, eu assumi o Esporte Record e logo depois o Henrique Chaves, falei para vocês, que vinha no Balanço Geral, a gente fazia aquela transição de programa e ele sempre pegava no meu pé. Porque, gente, ele é flamenguista, doente, então a gente fazia aposta, e o público adorava essa rixa nossa de Flamengo, porque tem a rixa Flamengo e Galo, então ali as pessoas já brincavam comigo já. Aí, o seu Galo não é de nada, as pessoas já mandavam mensagem, na época era tudo telefone, as pessoas ligavam para falar comigo no programa por telefone, porque não tinha SMS. Tava começando SMS nessa época, 2004, 2005. Então as pessoas ligavam, Janice, seu Galo vai perder pro meu Botafogo. Sabe? Teve uma vez, gente, foi muito curioso. Teve um jogo lá em Brasília que foi Botafogo e Dom Pedro. Dom Pedro começou time de bombeiro lá em Brasília, que virou depois profissional. E o Tino Marcos, na época, que também é super meu ídolo. Para mim, o Tino Marcos é a minha referência no jornalismo esportivo. Legal, baita e ele foi cobrir esse jogo pela Copa do Brasil, 2008, se não me engano. E quando eu cheguei lá o treino era no Mané Garrincha. Aí estava a torcida do Botafogo, é a segunda, fora do Rio, a maior torcida que tem em Brasília, do Botafogo. Eu não sabia. Mas muita gente, mas lá tem muito botafoguense. E aí eu entrei no estádio, eu tinha esse programa. E o programa local, gente, você tem um apelo muito forte com o seu público, que você fala para bairro. É muito legal o programa comunidade, local. Né? Então, assim, as pessoas tinham um carinho comigo. Até hoje eu vou em Brasília, gente. 15 anos depois as pessoas me reconhecem. Aí eu já falo assim, nossa, eu não ia pra escola, eu só ia pra escola depois que eu assistia você, sabe? O garçom vem brincar comigo, as pessoas não esquecem. Eu sou muito grata a Brasília, eu tenho um carinho enorme, tá no meu coração. E aí eu cheguei no estádio, aí começou assim, 1, 2, 3, o Galo é freguês. Porque o Galo sempre foi freguês do Botafogo, não vou mentir isso não, né, gente? Inclusive, a gente já sofreu na final, né? A gente sofreu, que o Galo já sofreu com o Botafogo nessa vida. Aí eu entrei no estádio para cobrir o treino. 1, 2, 3, o Galo é freguês. Aí o Tino Marcos ficou olhando, mas o Botafogo tá jogando, por que a torcida do Botafogo tá gritando Galo? Aí ele veio me perguntar. Ele falou, me desculpa, mas por que a torcida toda inteira tá gritando Galo se o jogo nem é contra o Galo? Eu falei, não, porque eu sou atleticano e todo mundo aqui sabe que eu sou Galo, então eles aproveitam pra me zoar. Entendeu? A mina torcedora símbolo do Galo. Então, e quando eu vim pra cá, eu dei sorte de vir pra cá porque eu nunca trabalhei em Minas, né? Então, de repente, podia ser diferente. Porque se eu fosse corintiana, palmeirense, santista, pode ser aqui que eu tivesse mais dificuldade de assumir o meu time. Por exemplo, a Renata Fã, será que se ela fosse palmeirense, ela seria tão igual ela é colorada? Porque ela trabalha em São Paulo. É diferente quando você está em outro estado. Então, é que eu sempre assumi. Então, é muito legal. Assim, as pessoas sempre souberam. Eu lembro que eu fui fazer uma coletiva véspera do Rogério Ceni. E aí eu cheguei, o jogo 1000 do Rogério Ceni foi contra o Galo, vocês lembram? O jogo 1000 dele no São Paulo. Não lembrava disso. Foi. Que ano? E aí eu... 2012, por aí. Aí eu fui fazer esse jogo, eu fui fazer a entrevista antes do jogo. Quando eu cheguei, o Rogério Ceni olhou pra mim e falou assim, opa, vamos parar aí que tem uma espiã aqui. Os próprios jogadores já sabiam. Já sabiam, velho. Entendeu? Mas todo mundo sempre me respeitou, eu nunca tive problema nenhum. Sempre fui pros jogos. Gente, na minha época, da época de Libertadores 2013, Copa do Brasil 2014, eu fui em todos os jogos. Gente, a minha maratona, assim, era uma coisa absurda, porque eu trabalhava aqui, porque eu não podia pegar folga. Copa do Brasil, aquela
icônica que o Galo virou vários Virou contra confrontos. Corinthians e Flamengo e foi campeão em cima do maior rival. Então, e tá louco. você esqueceu de falar do Palmeiras nas quartas. Ah, Ele não, esqueceu, isso daí- esqueceu, Rodolfo. A gente Esqueceu, deixa né? pra lá. A gente sempre foi uma esquece. Copa do Brasil histórica, porque foi Histórica. um 4-2 que a gente virou em cima do Corinthians, em cima do Flamengo e no final o Cruzeiro, né? Foi uma Não, Copa quando do tomou o Brasil. gol ali nos dois confrontos, foi, tá eliminado. Foi o jogo em Itaquera que o Mano faz o aviãozinho. Levir Cooper era o técnico do Galo. Era, e no Mineirão o Guerreiro fez 1-0 ainda. Foi. O Flamengo também faz 1-0, até que tem a narração histórica do Zé Carlos Araújo. Classificadaço! Mengaço! Era Penido. Penido. Classificadaço. Puta, velho. E o Galo virou esse jogo. Eu fui Viu? em todos os jogos. Tanto no Rio, aqui em São Paulo não, eu morava aqui. Fui no Rio, fui nos 2 jogos da final e fui, claro, aqui em Itaquera, fui em todos os jogos. Só que eu fazia assim, eu trabalhava, aí pegava o voo mais ou menos das 6, 6h30, chegava lá em BH com fins, o aeroporto é longe, ia direto pro Mineirão ou pro Horto, no caso, né, que em 2013 no Horto, pegava na época nem Uber tinha, pegava um táxi, ia direto, acabava o jogo, a gente ia pro Chopp da Fábrica, que é um lugar onde os atleticanos se reúnem até hoje para poder comemorar. Aí ficava lá até umas 3 da manhã, ia pro aeroporto, pegava o voo das 6, virada, ficava lá esperando no aeroporto. Só que a adrenalina era tão alta, gente, com aquelas viradas épicas que não Dá tinha pra sono. dormir, né? Não. Aí eu chegava aqui, pegava e ia trabalhar. Iradaço. Eu fiz isso 15, 16 vezes nesse ano. Ia trabalhar feliz da vida, às vezes sem voz, né, de tanto gritar. E fazia isso, gente. Fui pro Marrocos sozinha, na final do Mundial. Contra o Raja. Fui sozinha, uma mulher sozinha no Marrocos, gente. Meu Deus. A sorte é que quando eu cheguei em Madrid, eu fiz conexão, conheci uns amigos. E aí peguei carona com eles em Madrid na conexão. Mas todo mundo falando, você é louca de ir sozinha, uma mulher sozinha. E foi. E fazia loucuras, assim, gente. Faria de Fazia o novo, Galo. né? Se o Galo chegar numa dessas. Faria tudo. Só que aí, quando a outra fase boa voltou, 2021, Galo campeão brasileiro da Libertadores, eu tava grávida. Eu não conseguia acompanhar o Galo nessa época, porque a minha filha nasceu em novembro, o Galo foi campeão início de dezembro. Sim. A minha filha nasceu campeã. Ela nasceu campeã brasileira, o que eu não via há 50 anos. E depois Copa do Brasil. Eu posso contar uma história legal? Claro, Já que vocês falaram que a gente vai resenhar, vou contar uma história muito legal. Muito bom. Se vocês perguntarem qual foi o dia mais importante da minha vida profissional, eu vou contar pra vocês. Eu falei que um dos foi numa transmissão, né, que fazer o jogo do Galo, no Libertadores, eu contei pra vocês, mas eu vou contar pra vocês uma história muito legal, que eu tenho quando as pessoas sempre me perguntam, qual foi a reportagem mais legal que você já fez na sua carreira? É essa, eu vou contar pra vocês. Eu tinha um sonho de ser setorista do Galo, como eu contei pra vocês, não tive oportunidade, e meu sonho sempre foi gravar uma matéria na Cidade do Galo. E aí, quando em 2012, Ronaldinho Gaúcho no Atlético. Gente, foi a cena mais surreal quando eu vi aquele homem, meu ídolo, pra mim é o maior jogador que eu já vi jogar. É o maior, que eu já vi jogar, assim, pra mim aquela fase 2006, 2007, o Messi não teve uma fase daquela, Cristiano Ronaldo não teve, pra mim, assim, se vocês vão pegar no auge, pra mim foi o melhor que eu já vi jogar. E quando eu vi aquele homem com a camisa alvinegra, gente, foi uma coisa muito surreal na minha, porque você se lembra? Foi do dia pra noite, ninguém esperava ele aparecer lá treinando no CT. Graças a Alexandre Calil. Calil, foi uma loucura, gente. E aí eu fui assistir um jogo do Galo, o Galo tava bem em 2012, né, o Cuca tinha chegado, tal. A gente foi vice-campeão brasileiro, né? Fluminense campeão, a gente muito bem. E eu fui num jogo, Galo em Náutico, no Independência, encontro e vejo Assis. Irmão do Ronaldinho Irmão do Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Assis, prazer, meu nome é Janice, queria te falar uma coisa, queria te pedir ajuda. Queria entrevistar o Ronaldinho, queria uma exclusiva com o Ronaldinho Gaúcho. O sonho da minha vida é um dia gravar uma matéria na Cidade do Galo. Eu apanhei muito, ralei muito para estar aqui. Hoje eu nunca consegui trabalhar aqui em Belo Horizonte, que era o sonho da minha vida. Então realiza o sonho da minha vida, Assis. Por favor, você vai me realizar profissionalmente se você me ajudar, Assis. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou te ajudar então. Aí eu fui para BH depois. A primeira entrevista exclusiva do Ronaldinho Gaúcho no Galo foi para mim. Gente, eu entrevistei assim, eu tava tipo, modo automático. Eu não lembro o que eu perguntei pro Ronaldinho Gaúcho, então eu tava em transe, em êxtase, assim. Porque pra mim era muito surreal. O maior jogador que eu já vi jogar, vestindo a camisa do Atlético, eu entrevistando ele na Cidade do Galo, gente, gravando uma exclusiva. O sonho sendo foi muito realizado. significativo, pra mim era o sonho da minha vida. Então, assim, eu precisei sair de BH, ir pra Brasília, vir pra São Paulo pra realizar o sonho da minha vida. Como foi quando você soube, assim, tipo, Assis, Janice, vai rolar. Aí eu já falei aqui em São Paulo. É isso. Falei, gente,
Posso? Beleza, eles me deram E a carta branca. preparação, a ansiedade, o bastidor. Então, eu fiz uma coisa bem mineirinha, assim, com ele, perguntando assim, e aí? Como é que tá? Perguntando como é que tá morar em BH. Eu não perguntei muito do time. E aí, você já provou qual comida? Me conta, assim. Você vai morar onde? Já deu pra dar uma voltinha aqui na cidade? Já deu pra ver a mulherada? A mulherada mineira tem fama de ser bonita. Dizem que aqui é 7 mulheres pra cada homem, Ronaldinho. Foi uma coisa bem brincando, assim, sabe? Só que ele não é muito bom de entrevista, não, né? Ele brinca Cara, bem. não é, velho. Ele não é muito bom O de Bolívia entrevista. fala que a pior entrevista que ele fez no BTS foi com o Ronaldinho. Ele é bem dibra muito ali, dibra. Ele não é de ter, você já viu que ele não é de ter declaração polêmica, aspas boas? Não é. Mas assim, enfim, aconteceu. Acabou isso, eu fui pro hotel, gente, eu chorava, agradecia a Deus. Liguei, mandei mensagem pro Henrique Chaves, a primeira pessoa que me deu a oportunidade. Eu falei, 7 anos depois eu tô realizando, de entrar na Record, eu tô realizando o sonho da minha vida. Obrigada, Henrique. A gente não pode esquecer quem foi a primeira pessoa que estendeu a mão pra gente nunca, né? Aí imagino que você considera ele o maior ídolo do Galo ou não? Não. O Hulk é maior? Reinaldo. Sabe quem que é o meu ídolo? O Vitor. O Vitor. Sim, o Reinaldo eu não vi jogar. Então seria o Vitor, porque ali ele mudou Aquele pênalti contra o Tijuana. O antes da canhota e depois que disse. Pegou! Mas porque ali mudou a história do Galo. O vento virou ali. Depois dali tudo começou a dar certo pro Galo. A gente tinha muito complexo de vira-lata. Daquele pênalti que o Riascos, na hora de bater, a gente nunca achava que ia. Ninguém acreditou ali. Porque a gente pensou, aconteceu de novo, ó vida, ó céus, ó azar, a gente tinha esse complexo. E ali, quando a canhota dele chutou a bola pra fora, ali chutou todos os fantasmas. Caindo, assim. Ali, de repente, olha o Galo, gente. No ano seguinte, campeão da Copa do Brasil. E o Galo sempre chegando, disputando Libertadores todo ano, chegando em final. 2021, campeão de novo. E sempre ali, gente. Ali mudou tudo. Sim. Ali o Galo virou outro. Por isso que é pela representatividade, o que ele significou ali pra mim. Por isso que ele é o ídolo do Galo. Você acha que o Hulk já tá num patamar tá na galeria. Já senta com o Reinaldo, com o Ronaldinho, com o Vitor? Senta. Falta uma Libertadores. Ano passado, gente, nem fala. Ano passado bateu na trave. É que vocês pegaram o crocodilo da Barra Funda aí, 3 Ai, meu Deus. Mas ali... Não, 21 eu achei que o Galo ia passar do Palmeiras ali. Aquele jogo foi um milagre, velho. Ali, né? Gol do Dudu, saindo sem perder da Libertadores. Ali tava pronto pra ser campeão. Acho que o Hulk perdeu o pênalti. Perdeu no Allianz no pênalti. Se vai pro Montevidéu, o Galo ganhava do Flamengo, eu acho também. Você acha ali? Eu acho que ganha. Em 2022, Felipe, eu tava, quando a gente caiu aqui, né, nos pênaltis. Nossa, eu tava. Eu tava nesse jogo e foi o primeiro jogo que eu levei minha filha com 8 meses pro estádio. Olha só. Eu levei a minha pequena frio. Todo mundo, você é doida. Como é que traz o neném de 8 meses lá no meio da torcida do Galo? 10 graus, cara. 10 graus. E ela pequenininha, 10 horas da noite, todo mundo achando interna, essa mulher é interna. Foi o primeiro jogo. Mas assim, eu gosto muito da torcida do Palmeiras. Eu também gosto da do Galo. Então, a gente tem essa coisa. Por isso que eu sofri muito um pouco de saber que a torcida do Palmeiras, alguma parte, se chateou comigo, porque é uma torcida que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito, eu tenho muito carinho. Tanto que eu vou muito nos Jogos do Galo aqui no Allianz, a gente vai junto, né? Fica todo mundo ali tomando uma junto, não tem divisão, e todo mundo, né, se abraça. Isso é muito legal, Muito Galo legal, e Palmeiras. Muito legal, cara.